Agora que a gente viu a teoria de flexão composta, vamos para o nosso exercício. Então aqui a gente tem uma viga engastada na parte esquerda e a aplicação de uma força P bem na quina dessa viga aqui, fazendo um ângulo alfa, que tem o cosseno de 0,8 e o seno de 0,6. E a seção transversal, a seção transversal é esse bicho feio aqui, essa seção em V, eu acho, né? E o nosso objetivo é descobrir qual que é o P máximo que a gente pode usar, que a gente pode carregar essa viga, tendo uma tensão máxima, independente se é tração ou compressão, de 1,8 kN por centímetro quadrado. Então vamos resolver? Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Eu já peço para você deixar o seu like, comentar o que você quer ver aqui no canal para que eu possa ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. O exercício ele nos dá alguns dados, tá? Então a gente tem aqui a nossa seção transversal, a gente tem os valores do centro de gravidade, né, do nosso CG. Então essa distância aqui ele dá pra gente que é de 17,67, a área da seção transversal e os momentos de inércia em cada eixo, tá? Primeira coisa, a gente tem uma força P que está na quina do nosso elemento e ela não está alinhada com nenhum dos eixos, né, que a gente costuma trabalhar. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, a gente precisa deslocar essa força P. Primeiro a gente decompõe ela em P cosseno, certo? E depois em P seno. Boa. O P seno, ele já vai, se a gente pegar isso aqui e deslocar para cima, a gente não precisa pagar nenhum pedágio para fazer isso. Então, o nosso P seno, ele pode simplesmente vir para cá. P seno, tá? A gente vai fazer essa consideração. Mas o P cosseno, a gente precisa fazer um deslocamento e pagar um pedágio por essa transferência. Então, aqui na direita, a gente vai ter esse translado da força P cosseno. Lembra, o CG está aqui embaixo, né? Ele está a uma distância de 17 do piso aqui. A força P seno, a força P cosseno. E por conta desse translado que a gente fez da força P cosseno, a gente tem que fazer o momento associado, que eu vou chamar de MPZ, que é igual a P cosseno vezes o braço de alavanca, que é o próprio YCG, que é essa distância. Lembra, a força está sendo aplicada aqui, ó. A força P está aplicada aqui. A gente só veio aqui e jogou para cá, tá? Ou melhor, deixa eu representar certo. Ela está aplicada aqui, tá? E aí a gente deslocou aqui para cima. Pronto, ela tem que estar alinhada aqui no eixo Y. Show de bola. De forma simplificada, a gente tem esse elemento aqui. Então, a viga engastada com essas forças na sua extremidade. A gente precisa agora saber quais são os pontos críticos para a gente poder analisar. O primeiro passo é a gente ver onde tem as regiões com maior momento fletor, e como a gente tem uma força normal, a gente precisa saber como que é o diagrama de normal também, porque a gente vai ver onde é o ponto crítico para poder fazer as contas e ver qual que é o P máximo que a viga vai aguentar. Então aqui nós temos os diagramas. Primeiro de normal e de cortante, que são mais fáceis. O de normal, a gente vai ter um diagrama constante de P cosseno, que como o cosseno é 0,8, vai ser 0,8 de P. E esse diagrama é positivo porque a força P cosseno, ela está tracionando. O diagrama de cortante também é bem tranquilo. Ele vai ser constante e o seu valor é P seno, que como o seno é 0,6, vai ser 0,6 de P. Se a gente olhar aqui, a gente tem essa força, né, P seno, e para poder equilibrar precisa de uma força P seno alfa nesse lado também. E como vai girar no sentido horário, né, ó, novamente, vai ter uma força aqui P, aqui tem a força para baixo, e isso gira no sentido horário. Então, o nosso diagrama é positivo. Beleza. Agora a gente precisa
descobrir o diagrama de momento. O diagrama de momento, a gente começa aqui da direita, que a gente tem o momento constante, MPZ, que a gente consegue calcular. Ele é o braço de alavanca, que é o 1767, aqui em cima, ó. Lembra, a gente transladou a força daqui de baixo até o CG. E aqui está em metro, né? Vezes P, vezes 0,8, que é o cosseno? É o cosseno. E aí resulta no momento de 0,14136 vezes P. Beleza. Do outro lado, agora a gente vai ter um momento também. E esse momento, ele vai ser dado pela força P seno vezes 3, que é o quê? Essa força aqui vezes a distância de 3 metros, mais o MZ. Sendo o MPZ, né, no caso. Deixa eu colocar certinho. MPZ. E aí, substituindo esses termos, a gente vai chegar que o M, ele na verdade é menos 165,864 vezes P. Então, se aqui eu tinha representado ele tracionando as fibras inferiores, na verdade é ao contrário, porque isso não é negativo. Então, ele vai estar tracionando as fibras superiores. Beleza. Analisando o diagrama de momento fletor, a gente percebe que o momento crítico ocorre no engaste, porque aqui a gente tem o maior momento de toda a viga. Seno N igual a menos 165,864 vezes P. Como o diagrama de normal é constante, ó, aqui em cima ele é constante, então qualquer ponto desse gráfico é crítico. Se você analisar esse ponto, a tensão devida à força normal vai ser igual para qualquer um desses pontos. Então, não precisa dar prioridade para esse gráfico. Por isso, a gente vai analisar o engaste, que a gente sabe que ele é o lugar mais crítico devido ao momento. Só que, posteriormente, a gente tem que ver a extremidade livre. Por que a gente tem que ver a extremidade livre? Porque aqui a gente tem tensões de tração nas fibras inferiores e que vão combinar com o diagrama de tração da força normal. Então a gente vai ter duas forças atuando, gerando tração no elemento, na parte inferior dela. Por isso, a gente vai precisar analisar também a extremidade livre e ver qual que é o P máximo nesses pontos. Vamos lá. Fórmula geral da flexão composta. Por engaste, a gente tem que a tensão é igual a essa parcela, que é a tensão gerada pelo momento, mais ou menos a tensão gerada pela força normal. Quais sinais que a gente vai escolher? Para a força normal é fácil, porque a gente viu que o diagrama está tracionando, então vai ser sinal positivo. Beleza? Positivo. Já para a parte do momento, o M está tracionando as fibras superiores, né? A gente está vendo aqui no gráfico. Toda essa região aqui traciona as fibras superiores. E o eixo Y ele sempre aponta para baixo, porque é a nossa convenção que a gente está usando desde o começo. Então, se eu desenhar aqui os eixos, a gente vai ter o Y para cá, aqui a gente vai ter o X e o Z saindo da tela. Beleza? Então, como o Y é para baixo e está tracionando as fibras de cima, então o sinal é negativo. Tá? Então, beleza. Vamos analisar o engaste. A nossa fórmula, então, é a tensão igual a sinal negativo. Aí o valor do momento em módulo, tá? Porque o sinal desse momento, vocês viram aqui em cima que eu coloquei que M é igual a menos 165. Esse mesmo sinal de menos é o mesmo sinal que a gente deduziu agora, tá? E aqui o 10 elevado ao quadrado porque eu estou passando de centímetro para metro. Ou melhor, estou passando de metro para centímetro, né? Para todo mundo ficar na mesma unidade. Vezes Y, que a gente vai ver qual que é o mais crítico para a gente poder analisar, dividido pelo momento de inércia em Z. O momento de inércia foi dado aqui em cima. Beleza? Show de bola.
E aí a parcela da força normal é o 0,8 de P, né, o cosseno vezes P, dividido pela área da seção transversal, que também foi dada para a gente. Qual o Y que a gente vai escolher? Pensa, a gente quer ver o caso mais crítico, ou seja, a gente quer o valor mais alto possível dessa equação. Para a gente poder chegar no valor mais alto possível, a gente tem um problema aqui, porque esse sinal é negativo e esse sinal é positivo, então meio que os dois termos estão se anulando. Só que se a gente achar um y negativo, se esse valor for negativo, ele vai se anular com esse sinal negativo e vai ficar mais. E aí a gente vai somar duas parcelas positivas que vai gerar um caso muito crítico. Então, o pior caso é o y negativo mais distante do CG, que no caso vai ser essa região aqui em cima da nossa seção transversal. Lembra, o y ele é positivo para baixo. Então a gente quer um valor negativo, então a gente tem que olhar para cima. Então, a gente vai ver esses pontos aqui. Aí eu escolhi esse ponto aleatório aqui. A coordenada y, ela é igual a essa distância do CG até lá em cima, tá? E aí, fazendo as contas, a gente chega que essa coordenada y, ela vale menos 27,33 centímetros. Aí fica fácil, porque é só trocar na equação, aqui. A tensão máxima eu já coloquei aqui, que é 1,8 kN por centímetro. E aí, resolvendo essa equação, o menos com menos vai ficar mais. A gente vai chegar que o P máximo que aguenta é de 88,408 kN. Beleza, a gente já sabe que no engaste essa é a força máxima que aguenta. Agora a gente tem que ver qual que é o valor máximo na extremidade livre. Na extremidade livre é a mesma coisa, a gente vai ver quais sinais que a gente vai escolher. Para a força normal é a mesma ideia. O N está tracionando, então é sinal positivo. Ó, tracionando todo o gráfico. Já para o momento, a gente vai ter um caso diferente. Porque agora o momento ele traciona as fibras inferiores. Ó, aqui embaixo, nesse ponto, está tracionando as fibras inferiores. Toda essa região do gráfico. E como está tracionando as fibras de baixo e o Y ele aponta para baixo, então é sinal positivo. Não tem segredo. Então, sinal positivo, sinal positivo. Beleza, agora a gente precisa descobrir qual que é o Y que a gente quer colocar. Ah, e um ponto importante, a gente tem que colocar o momento fletor respectivo ao ponto que a gente está analisando. Então, se a gente está analisando aqui na pontinha, onde tem o MPZ, a gente tem que usar o MPZ na conta, que é o 0,14136. Cadê? 0,14136 vezes o P vezes 10 a segunda para passar de metro para centímetro. O resto dos termos é o mesmo. É igualzinho. Qual o Y que a gente vai escolher? A mesma ideia. A gente tem um valor positivo aqui, tem um valor positivo aqui. Então é interessante que o Y também seja positivo, porque aí vai somar o pior caso aqui com o pior caso aqui, o caso positivo com o positivo. E qual que vai ser, então, como o Y aponta para baixo, então qualquer ponto aqui, nessa parte positiva, vai servir para a gente. Então eu escolhi esse ponto aqui. A distância dele até o CG é exatamente o YCG, que é 17,67. Então, eu escolhi aqui, ó. Agora é só trocar na nossa equação. Coloquei aqui a tensão máxima, 1,8. Trouxe a equação, troquei o 17,67. E a gente vai chegar que o P máximo na extremidade livre é de 1042,491. Então, na extremidade livre desse engaste, ele aguenta muita carga, aguenta 1 tonelada inteira, 1042 kN. Enquanto no engaste, ele aguenta só 88 kN. Então, como o caso do engaste é mais crítico, a gente vai adotar esse valor. Então, por isso, como o P máximo do engaste é menor, então ele vai ser o mais crítico, e por isso o P máximo da nossa viga vai ser de 88,408 kN. E é isso, bateu com o seu resultado aí? Conseguiu entender o exercício? Então é isso, espero que tenha gostado. Deixe aí qualquer dúvida que você tiver, sugestões de vídeos para eu trazer aqui. Deixe o gostei, se inscreva e no mais é isso. Até mais!